Um bilionário fechado em seu mundo descobre o amor inesperado em uma noite emocionante. Lucas Almeida, um bilionário recluso de 38 anos, estava cercado por luxo na opulenta mansão da zona sul de São Paulo. O mármore branco reluzente, os lustres de cristal e as obras de arte que adornavam suas paredes refletiam a riqueza que acumulara ao longo dos anos. Mas, por trás de toda aquela ostentação, havia um homem solitário. Desde a trágica morte de seu pai, um magnata admirado do setor, Lucas se isolou em um mundo de superficialidades. Ele preenchia seus dias com festas vazias e sorrisos forçados, buscando em cada taça de champanhe um breve alívio para a dor que escondia. Naquela noite, ele se via entre risadas falsas e conversas sem sentido em uma gala beneficente, o coração apertado como um nó em sua garganta. A elite paulista se movia ao seu redor como sombras, e ele, um observador desinteressado, se perguntava se um dia sentiria algo real novamente. Foi então que ela apareceu. Júlia, uma jovem diretora de uma ONG, tinha um brilho que ofuscava os diamantes que reluziam nas mãos da elite. Seu olhar destemido e sua determinação transpareciam em cada palavra que saía de sua boca. Enquanto Lucas afundava em sua indiferença, Júlia falava com uma paixão que ele mal conseguia compreender. Você realmente acredita que poder e dinheiro são tudo o que se pode deixar para trás? Ela questionou, com um olhar atento que penetrava suas defesas. O peso de suas palavras ressoou em Lucas, que tentava desviar do confronto interno que começava a surgir. A vida que você leva não é tudo, Lucas. Ele sentiu uma faísca de rebeldia dentro de si, mas não conseguia reconhecer. O dilema tornou-se mais profundo quando Júlia revelou que sua ONG estava à beira do colapso, ameaçada por um desacordo com uma grande empresa. A imagem dela o tocou de forma inesperada, despertando nele um impulso de generosidade que parecia esquecido. No entanto, ao decidir ajudar, Lucas se viu transferido para um mundo de desconfiança e escândalos. O investimento que considerava um gesto nobre gerou polêmica, e vozes de desconfiança pulsaram como um tambor em seu peito. Você só quer ganhar publicidade, gritaram os críticos. Esse gesto é só para limpar sua imagem. A conexão que havia começado a se formar com Júlia começou a desmoronar sob o peso da indignação. Confrontos acalorados tomaram conta de sua relação, testando não apenas os sentimentos, mas a essência dos princípios de ambos. Desesperada, Júlia se afastou, criando uma barreira entre eles. A gala beneficente tornou-se um campo de batalha emocional onde Lucas começou a se questionar: até onde vai minha ambição? Quanto de minha humanidade estou disposto a sacrificar por ela? Enquanto o evento pulsava ao seu redor, uma ansiedade pungente tomou conta de seu ser. Ele, que sempre teve tudo, agora se via à beira de perder o que mais importava, a conexão com outra pessoa. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O clímax da noite chegou em um ato impulsivo, quando, diante de uma câmera apontada para ele, Lucas se posicionou e confessou suas falhas. Ele expôs não apenas a sua luta interna, mas também seu desejo de se conectar de verdade, como nunca antes. O que sempre considerou como o auge do sucesso se transformava em um ponto de fragilidade. A revelação ressoou, e a tensão em seu relacionamento com Júlia aumentou. Será que o amor conseguiria triunfar sobre o egoísmo e a ambição desmedida? Essa questão reverberou na mente de Lucas. Enquanto ele se perguntava o que viria a seguir em sua jornada emocional. O murmúrio da gala se transformou em um estrondo ensurdecedor na mente de Lucas. Ele mal conseguia entender o que havia acabado de fazer. O que deveria ser um momento de conexão, um ato de coragem, agora se transformará em um grande espelho refletindo suas fragilidades. As câmeras capturaram seu desabafo e a internet, tão ávida por escândalos, não hesitou em amplificar cada palavra. Um bilionário frágil, as manchetes começavam a ecoar.
Sentiu na pele o peso do olhar de todos. Os rostos conhecidos que por tanto tempo acolhera como amigos se tornaram meros estranhos. Eles sussurravam, como se ele não estivesse ali, e com isso, sua solidão se intensificou. Lucas, que sempre se sentiu no controle da sua vida, agora estava à mercê da opinião pública. Mas que trajetória maluca era essa que o levará até ali? O fluxo de emoções o invadiu, raiva, insegurança, confusão. Ao mesmo tempo, ele não conseguia tirar da cabeça o olhar de Júlia, uma mistura de preocupação e esperança. Ela não estava entre os críticos, mas sim uma espectadora do seu tormento. Lucas se virou, à procura dela, e a viu do outro lado da sala, rodeada por algumas pessoas, seu semblante tenso. O coração dele apertou. Ela parecia tão distante, tão inacessível. E isso fez Lucas perceber, ele queria mais. Mais do que a fama e a imagem projetada nas redes sociais. Ele queria ser digno do olhar dela, do amor que ela parecia oferecer, mesmo que em meio ao caos. Determinou que, ao sair dali, iria ao encontro de Júlia. Mas antes, precisava desconstruir aquela imagem que tinha criado ao longo dos anos. Se havia um momento para ser verdadeiro, agora era esse. Uma nova lógica se formava em sua mente. Ele respirou fundo e, de repente, tudo pareceu mais claro. Ao invés de lutar contra as críticas, Lucas decidiu usá-las como oportunidade de transformação. Olhou ao seu redor e viu o futuro se delinear em um novo caminho. Queria que Júlia soubesse que suas intenções eram puras. A pressão era intensa, mas seu desejo de verdade superava seu medo. Lucas! O que você vai fazer agora? Uma repórter invadiu seu espaço, o microfone na frente dele, a expectativa nos olhos. Vou voltar a ser quem eu sou, disse ele, com a voz firme, embora o nervosismo ainda estivesse ali. Aquelas palavras brotaram forte, como um grito de liberdade. Ao menos para ele. O que os outros pensariam não importava mais tanto assim. A gala começou a se dispersar. Lucas ansiava por encontrar Júlia, mas algo o fez hesitar. Ele percebeu que a pressão do mundo exterior não era o único desafio. O maior desafio era a batalha interna que ainda travava. E, ao mesmo tempo, um outro sentimento brotava dentro dele, que antes estivera escondido, a esperança. Era uma emoção estranha, mas também familiar, como um velho amigo que ele tinha perdido. Ao se dirigir para o lado onde Júlia estava, o caminho se tornava mais claro. Mas a dúvida ainda o assombrava. Ela vai ouvir? Será que ela acredita em mim? O coração batia em um compasso frenético, suas mãos suavam. À medida que se aproximava, a luz baixava, como se o universo estivesse esperando por esse reencontro. E então, quando menos esperava, Lucas a encontrou. Ela estava parada, os olhos firmes, a expressão um misto de angústia e curiosidade. Lucas, ela começou, mas ele a interrompeu. Júlia, eu preciso que você me ouça, sua voz tremia, mas ele não se importava. O ar estava carregado de expectativa. Seria esse o momento em que a esperança realmente iria brotar? Ou tudo se tornaria mais complicado? Enquanto as palavras se formavam em seus lábios, algo inesperado aconteceu. Uma pessoa se aproximou, interferindo neste reencontro. O inesperado poderia mudar tudo novamente. O rosto de Lucas se virou abruptamente para enfrentar a nova presença, e sua expressão de determinação se desfez por um instante. Era Manuel, seu antigo amigo e associado, com um sorriso forçado que não combinava com a situação. A atmosfera tensa entre Lucas e Júlia se tornou ainda mais opressiva, como se o ar ao redor estivesse pesando. Desculpe interromper, meu amigo, mas temos que conversar, disse Manuel, sua voz firme, quase autoritária. Ele lançou um olhar rápido para Júlia, como se tentasse deixá-la de lado. Lucas sentiu uma onda de frustração subindo. Era exatamente o que ele não queria naquele momento, mais distrações, mais complicações. Olhou nos olhos de Júlia, que parecia cada vez mais confusa. Ele queria gritar, não agora, mas em vez disso, tentou manter a calma. Para ele, aqueles poucos instantes pareciam intermináveis. Manuel, agora não é o momento,
Lucas respondeu com um pouco mais de veemência do que pretendia. A voz dele ecoou pelo espaço. As pessoas ao redor começaram a prestar atenção, os celulares levantados. Lucas observou, constrangido, enquanto alguns olhavam intrigados, outros divertidos. E a relação com Júlia? Estava se esvairando, fugindo das suas mãos como areia. Como ele poderia explicar a um público desconhecido que sua vulnerabilidade se transformará, de repente, em um momento crucial? Ele precisava de Júlia ao seu lado, precisava que ela visse a verdade em seus olhos. Manuel insistiu. O que você disse na coletiva repercutiu e o conselho está preocupado, não podemos deixar isso assim. A pressão do mundo corporativo que Lucas tinha sempre abraçado como seu aliado agora parecia uma corrente, puxando-o para baixo. O desejo de se libertar aumentou quando percebeu que esta era uma nova fase sendo desenhada. Um momento de transformação que se esvaía com cada palavra de Manuel. Ele respirou fundo e olhou para Júlia, que ainda estava ali, o semblante em um misto de confiança e incerteza. Seria possível que ela sentisse a mesma conexão? No meio do barulho e da confusão, ele viu nos olhos dela uma chama de esperança, ainda acesa. Espera um pouco, Manuel, disse Lucas, sua voz mais calma agora. Eu preciso acabar com isso. Preciso ser honesto consigo mesmo e com as pessoas que se importam. Manuel pareceu hesitar em suas palavras, mas Lucas já havia tomado uma decisão. A vida que ele levava não fazia mais sentido se não pudesse ser autêntico. Ele voltou sua atenção para Júlia, agora focando apenas nela. Júlia, eu não sou o que a mídia diz. Eu não sou perfeito e sou mais frágil do que parece, mas eu quero que você saiba que a sua presença aqui faz tudo valer a pena. Eu quero ser alguém melhor, alguém que possa ter você ao meu lado. É isso que eu quero, de verdade. Enquanto a confusão ao redor aumentava, um momento de silêncio pairou entre eles. Um pequeno espaço no tumulto que existia agora era só deles. Mas antes que Júlia pudesse responder, Manuel estava de volta. Lucas, precisamos sair agora. O desespero se misturou à determinação de Lucas. Ele olhou para Manuel, então para Júlia novamente, e um pensamento o atingiu com força. A verdade que ele estava buscando dentro de si precisava da liberdade de escolha. Vem comigo, Júlia, ele concluiu, sentindo seu coração disparar novamente. Vamos sair daqui. Ela hesitou, mas algo em seu olhar parecia brilhar, uma centelha de compreensão e coragem. E enquanto ele a puxava levemente pelo braço, a multidão continuava a murmurar. Estar com Júlia poderia levá-lo a um lugar melhor, uma nova jornada. Mas ao mesmo tempo, o peso de seu passado seguia. Ao que tudo indicava, as consequências de seu desabafo ainda estavam apenas começando. Quando chegaram à porta, um grito ecoou atrás deles, e Lucas parou por um instante, sentindo a pressão de tudo que ele havia tentado deixar para trás. Seria essa a liberdade que ele tanto desejava? Ou apenas o começo de outra tempestade? Lucas puxou Júlia para fora do bar e a luz da rua parecia tão intensa, tão real, que ele quase se perdeu nela. O ar fresco penetrava seus pulmões, como se cada respiração o libertasse um pouco mais do peso que sentia. O pulsar da música e dos murmúrios ficou distante, substituído pelo ritmo acelerado do seu coração. Desculpe pela confusão, ele disse, finalmente sentindo seu olhar encontrado no dela. Eu só precisava que você soubesse quem eu sou de verdade. Júlia observava, seus olhos refletindo a incerteza, mas havia uma centelha curiosa ali. Ela não parecia estar apenas tentando entender Lucas, parecia estar tentando entender a si mesma também. Você é mais do que a imagem que a mídia pinta, eu vejo isso, ela respondeu, sua voz suave envolvendo Lucas em um abraço emocional. Mas o que você realmente quer agora? O que isso significa? Lucas hesitou. A pergunta dela estava em seu coração, pulsando entre as batidas aceleradas da sua mente. Ele queria tantas coisas, queria ser livre, amá-la, ser amado de volta, mas a verdade é que ele estava tão imerso na sua luta interna que as respostas pareciam nebulosas. Quero ser verdadeiro. Quero ser livre para viver e para amar, ele articulou com um suspiro, como se aquelas palavras finalmente tivessem encontrado um espaço para existir.
E não quero mais que o medo me controle. O silêncio se instalou entre eles, e parecia que o universo havia parado por um instante. A expressão de Júlia mudava lentamente, antes confusa, agora se suavizando para algo mais profundo. Ela estava ouvindo, estava sentindo cada palavra. Um grupo de jovens passou perto deles, rindo e dançando, suas energias vibrantes contrastando com a gravidade do momento. Lucas olhou para aquele cenário animado e percebeu que estava diante de uma bifurcação, uma escolha que poderia mudar tudo. Lá tinha uma vida agitada, cheia de obrigações, mas também estava repleta de momentos inesperados, de liberdade e alegria. Vamos fazer algo diferente, Júlia lançou repentinamente, a empolgação crescendo em sua voz. Esqueçamos isso tudo por um momento e apenas vivamos. O que você acha de dançarmos? A proposta a pegou de surpresa. Dançar? Era algo tão simples, tão genuíno. Lucas sentiu um frio na barriga, mas não de medo, e sim de excitação. Era exatamente o tipo de liberdade que ele ansiava. Dançar? Nós? Aqui fora? Agora? Ele riu, um som que era uma mistura de incredulidade e alegria. Por que não? Ela sorriu, um brilho travesso nos olhos. A vida é curta demais para não aproveitá-la. Vamos nos libertar desse peso. A risada dela foi contagiante, antes que pudesse pensar duas vezes, Lucas se permitiu ser levado pela ideia. Eles começaram a dançar sob as luzes da cidade, os passos descompassados mas cheios de vida. Os olhares curiosos, as risadas dos jovens, tudo sumia em um mar de felicidade. A música que ecoava em sua mente não era uma batida específica, mas a sintonia crescente entre eles. Cada giro, cada movimento parecia liberar o peso de suas inquietudes. Mas mesmo na leveza daquele momento, Lucas sentiu uma sombra pairando. O que aconteceria depois? Dentro daquele prazer inesperado, a vida real ainda o aguardava. De repente, o barulho de sirenes cortou a noite, o som cortando a música da sua alegria. Lucas olhou para Júlia, e um sentimento de preocupação se formou. Acho que isso não é só uma dança, ele murmurou, o pesadelo da responsabilidade emergindo novamente. O que você quer dizer? Ela perguntou, a empolgação dando lugar à inquietação. Eu ainda tenho muito com o que lidar e pode já ser tarde demais, respondeu Lucas, seu olhar se perdendo na noite, frente ao que o aguardava. Ele havia escolhido dançar, mas a verdade estava se aproximando. Lucas se perguntava se a dança era mesmo o caminho certo ou apenas uma distração do que estava por vir. E quando ele viu a sombra de Manuel se aproximando ao longe, uma certeza cortou o ar. O passado estava voltando, e o futuro poderia não ser tão belo quanto sonhara. O som das sirenes parecia crescer, angustiante, cortando a atmosfera leve que Lucas e Júlia haviam criado. A música da dança começava a parecer distante, quase como um eco de um tempo em que ele se sentia mais livre. O fim da alegria se aproximava como um ladrão silencioso. Lucas, Júlia chamou, quebrando o feitiço do momento. Sua voz carregava um misto de incerteza e preocupação, como se estivesse tentando alcançá-lo em meio à neblina que sua mente havia se tornado. O olhar dela buscava respostas, mas ele apenas se afastou um passo, sentindo a angústia se instalar em seu peito. Eu não posso continuar assim, ele disse com a voz trêmula, como se estivesse lutando contra as ondas de um mar revolto. Manuel. Eu não estou preparado para encarar o que isso pode significar. Júlia franziu a testa, a confusão visível em seu semblante. Quem é Manuel? O que ele tem a ver com a gente? Lucas sentia a urgência do momento, mas também o peso da responsabilidade. Era hora de abrir as cortinas e revelar a verdade que ele tanto temia. Ele é meu agente, meu tudo. Minha vida é cheia de obrigações, do que a imprensa espera de mim, explicou, lutando para encontrar palavras que fizessem sentido. E eu não quero que você seja arrastada para isso, não assim. As mãos de Júlia rapidamente buscaram as dele, firmes e quentes. O momento era intenso, e Lucas se viu buscando conforto naquele toque. Mas você também quer ser livre, não quer? Ela quase sussurrou, a esperança dançando em seus olhos. Por que não pode ser livre sendo quem você é, Lucas?
Por que deixar o medo escolher por você? As palavras dela ressoaram profundamente dentro dele, como se fossem uma canção desconhecida que agora começava a tocar sua alma. Lucas respirou fundo, tentando encontrar a coragem para se abrir completamente. Mas a sombra de Manuel o seguia, uma presença opressora que ele não conseguia ignorar. Então, algo dentro dele se quebrou. Júlia, você não entende. Ele não vai deixar você em paz. Se souber que estamos juntos, isso pode acabar, com tudo. A voz dele carregava o peso da verdade dura, a realidade de um mundo que se recusa a deixar que alguém viva livremente. As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Júlia, e Lucas sentiu uma agonia intensa ao perceber a dor que estava causando. Você não pode viver só dentro destas paredes, Lucas, ela disse, a voz tremendo. Você precisa me deixar entrar na sua vida, por mais complicada que seja. O desespero se manteve entre eles, uma pulsação pesada, como se o mundo estivesse paralisado em torno daquela conversa. Lucas olhou para a rua, os rostos sorridentes dos jovens que dançavam pareciam tão distantes agora, como se pertencessem a outra vida. A confusão e o medo estavam se misturando em um caldo amargo de incerteza. De repente, a imagem de Manuel se fixou em sua mente, e Lucas percebeu que não poderia mais escapar. Ele precisaria enfrentar seus fantasmas, ainda que um deles pudesse machucar Júlia. Eu preciso conversar com ele, Lucas disse, a coragem evaporando lentamente. Não. Não faça isso, Lucas. Eu não posso perder você assim, Júlia exclamou, a súplica em seus olhos ardendo intensamente. Lucas hesitou, os sentimentos se agitando dentro dele. Naquele instante, tudo parecia estar em risco. O passado e o presente colidiam, e ele se viu em uma encruzilhada. Poderia abrir mão de suas obrigações por amor? Ou deixaria o peso das expectativas decidir seu destino? E se eu não voltar, ele murmurou, a dúvida ecoando. E se você voltar diferente? Júlia respondeu, a esperança nas palavras dela como um feixe de luz em meio à escuridão. A tensão pairava, e Lucas sentia seu coração apertar. A escolha estava em suas mãos, e a noite ainda guardava segredos e revelações. Ele respirou profundamente, se preparando para enfrentar o que estava por vir. O que aconteceria se a verdade que ele tanto temia se tornasse realidade? A corrida até o apartamento de Manuel parecia um pesadelo em câmera lenta para Lucas. Cada semáforo fechado era um lembrete da sua indecisão, e a cidade em movimento apenas realçava sua angústia. Sua mente girava com pensamentos confusos, como uma tempestade prestes a se desencadear. O que ele realmente queria? Libertar-se ou permanecer escondido atrás das correntes que o sucesso lhe impusera? Ele finalmente chegou ao prédio, um arranha-céu imponente que refletia a luz da lua como uma armadura. Enquanto aguardava o elevador, lembrou-se do primeiro dia em que tinha conhecido Manuel. O agente era carismático, oferecia a Lucas tudo, fama, reconhecimento e uma vida de glamour. Mas, além disso, havia um pacto implícito que ameaçava sua própria identidade. Os ecos da dança com Júlia vibravam em seus ouvidos, um doce e amargo lembrete do que ele poderia ter. O elevador parou e as portas se abriram em um corredor resplandecente. Ele caminhou em direção ao apartamento, os batimentos cardíacos acelerando a cada passo. O peso do destino repousava sobre seus ombros. Ao tocar a campainha, sentiu um misto de ansiedade e expectativa, como se estivesse prestes a desferir um golpe decisivo em sua vida. A porta se abriu lentamente, revelando Manuel, já com uma expressão que mesclava ceticismo e curiosidade. Lucas! O que traz você aqui a esta hora? Ele exclamou, o tom cheio de segundas intenções. Lucas respirou fundo e se forçou a entrar. O ambiente era luxuoso, mas a opulência parecia sufocante. Ele se virou, encarando Manuel, que o observava com um olhar avaliador. Precisamos conversar, disse Lucas, a voz saindo mais firme do que ele esperava. Eu já sabia que isso ia acontecer, Manuel respondeu, cruzando os braços. Diga, o que está sendo diferente para você? As palavras travavam na garganta de Lucas. A pressão do olhar de Manuel fez seu coração acelerar. Ele podia sentir a tensão elétrica no ar, como se as paredes fossem os juízes de seu destino. Sobre Júlia,
começou ele. Eu não quero saber dela, Manuel o interrompeu. Você sabe que isso é um jogo perigoso, e eu não posso permitir que você se distraia. Mas ela me faz sentir vivo. E eu preciso decidir o que realmente quero. Lucas disparou, a paixão brotando em suas veias. Manuel riu, mas não havia alegria em seu riso. Você tem uma carreira a zelar, Lucas. Você não pode simplesmente jogar tudo isso fora por um romance fugaz. As palavras de Manuel lhe cortaram como lâminas. Mas por dentro, um fogo ardia. Ele não estava disposto a se submeter a mais uma vez. Era hora de lutar por tudo que o fazia sentir, a liberdade, o amor, a possibilidade de ser ele mesmo, sem amarras. Isso não é um jogo para mim, Manuel, Lucas exclamou, sentindo a adrenalina pulsar. Eu não posso mais viver dentro de uma caixa. A tensão crescia, o silêncio entre eles carregava a gravidade de uma decisão. Manuel havia sido seu guia, mas agora, de repente, pareciam ser adversários. Você realmente acha que pode simplesmente se afastar? Manuel desafiou, o tom gélido. Eu vou cuidar para que nada aconteça que te prejudique. Posso fazer suas letras se tornarem história ou esquecer que você existe. O golpe foi duro. Lucas sentiu um frio na espinha. Ele sabia que estava arriscando mais do que imaginara. Porém, a imagem de Júlia, seu sorriso iluminando a escuridão que o cercava, o incentivava a resistir. Eu vou viver a minha verdade, Manuel. Por mais que isso doa. O agente pareceu ponderar, a incerteza refletida em seu olhar. Lucas percebeu que suas palavras haviam causado um impacto. Ele se afastou lentamente, preparando-se para sair, mas não antes de ouvir a resposta que poderia definir sua vida. Você tem certeza disso? Se você for, pode não haver um caminho de volta, Manuel alertou, a voz agora mais baixa, como se tentasse encontrar um ponto de entendimento. Lucas hesitou. As sombras do seu futuro estavam se formando e a decisão estava pesando no ar. O que ele escolheria? O amor ou a segurança? E, se optasse pelo amor, estaria preparado para o que estava por vir? A porta estava prestes a se fechar, mas a verdade estava ainda mais perto do que ele poderia imaginar. Lucas parou por um instante, a mão na maçaneta. O que estava prestes a deixar para trás não era apenas uma carreira, mas uma parte fundamental de quem ele foi e de quem poderia se tornar. O pensamento de Júlia preenchia sua mente, como uma canção que insistia em tocar no fundo da sua alma. Ele precisava dela, da autenticidade que ela lhes proporcionava. Ele estava à beira de uma escolha que mudaria tudo. Eu vou, disse, com a voz agora firme e decidida. Estranhamente, a sensação de alívio misturava-se com o medo. Um novo caminho o aguardava, mas ele também trazia riscos. Manuel deslizou as mãos nos bolsos, desdém em suas feições. O ambiente pesado da sala parecia ter mudado, como se o ar se tornasse mais denso. Lucas sabia que ao sair, não haveria volta. As promessas feitas durante a ascensão do seu sucesso, as noites de festas, os contratos, tudo o que havia construído, poderiam ruir assim que ele decidisse quebrar a corrente que o prendia. Lembre-se, muito pode se perder. Você está pegando um trem que não irá parar, Manuel disse, quase como um aviso, mas havia um traço de valorização nisso. Era difícil descartar a consideração que ainda existia ali, mesmo entre as ameaças sutis. Não me deixe escolher entre a felicidade e o sucesso, Manuel. Eu não tenho certeza de que eu me entendo mais por aqui, Lucas reclamou, gesticulando em desespero. A tensão entre os dois era palpável, como um fio prestes a arrebentar. Se você pensa que com Júlia encontrará a felicidade, está se enganando, Manuel disparou com um tom que cortou como aço. Ela não faz parte desse mundo. Você vai descobrir da forma mais difícil que amor não paga as contas. Por um segundo, o sangue ferveu nas veias de Lucas. As palavras o atingiram, mas o que estava em jogo apimentava suas convicções. Ele não poderia aceitar a ideia de que o amor e o sucesso eram rivais. Estava cansado de viver para a aprovação dos outros. A felicidade não é um valor esperto na sua calculadora. A resposta não é tão simples.
O amor vale qualquer sacrifício, Lucas disse, um fogo interior queimando mais forte. O impulso de entrar na nova fase pulsava dentro dele. No entanto, uma parte de seu coração lhe dizia para ter cautela. O próprio desejo de mudar poderia se converter em dor. O que aconteceria se essa escolha o afastasse de tudo que construíra? Da fama, do reconhecimento e do carinho dos fãs que ele conquistou? Mas ali, em pé, encarando Manuel, ele sabia que não poderia viver mais com essa divisão. Algo havia mudado para sempre. Não salte, ela é só uma pessoa. Você tem uma carreira começando. Nas mãos do seu público, Manuel disse, frustrado. E Lucas sentiu um aperto ao ver a preocupação em seu amigo, que não era apenas um agente. Com que preço, Manuel? O custo da solidão, Lucas perguntou, um manto leve de tristeza envolvendo o que ele sentia. Ambos se calaram, a tensão flutuava como uma nuvem no ar, prestes a se dissipar. A decisão estava prestes a ser tomada, mas o que ele desejava fazer agora só aumentava a angústia. Se eu sair desse apartamento, vou seguir o que meu coração deseja, mas se eu ficar, estarei perdendo tudo. O dilema parecia intensificar a gravidade da situação. Ele sabia que precisava de um impulso, algo que o fizesse ultrapassar essa barreira entre o sonho e a realidade. E assim, tomou a decisão. Com um último olhar para Manuel, que o observava com uma mistura de admiração e apreensão, Lucas disse, se eu cair, pelo menos será na direção certa. Com isso, saiu, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo e a liberdade brilhar à frente. Em questão de momentos, ele estaria ligando para Júlia, mas o peso ainda pairava acima dele. E enquanto as luzes da cidade brilhavam intensamente ao seu redor, algo lhe dizia que essa jornada apenas começava. O que ele encontraria do outro lado dessa escolha? O amor esperava, mas novos desafios poderiam surgir, transformando seu caminho mais uma vez. Lucas caminhou pelas ruas iluminadas da cidade, as luzes refletindo em seus olhos com promissora intensidade. Cada passo ressoava como um tambor, batendo forte em seu peito, lembrando de que ele havia rompido com o que era confortável e previsível. A adrenalina pulsava em suas veias, mas, ao mesmo tempo, o frio na barriga parecia, quase como um sinal de alerta para o desconhecido. Ele pegou seu celular, hesitou por um instante, e quase sentiu o coração parar ao olhar o nome de Júlia na tela. E se ela não entender, pensou. E se a luz da cidade, tão vibrante ao seu redor, não fosse nem de longe comparável ao brilho que ela trazia? Mas o desejo de ouvi-la, de compartilhar aquele momento de decisão, era maior que a dúvida. Com a mão um pouco trêmula, Lucas pressionou o botão para ligar. O toque soou, ecoando em sua mão, como um chamado do destino. Quando a voz de Júlia finalmente ressurgiu na linha, algo se iluminar na sua alma. Oi, Lucas. Oi, que bom ouvir sua voz. O que aconteceu? Ela disse, com um entusiasmo contagiante que fez seu coração acelerar. Oi, Júlia. Eu tomei uma decisão importante. Decidi sair do meu trabalho, e eu quero a chance de tentar nós dois. Quero vê-la. As palavras saíram de sua boca como um sopro de ar fresco. Uau! Isso é incrível! Você realmente está sério? O tom dela misturava surpresa e alegria, como se estivesse escutando uma música que a tocava profundamente. Sim, e eu quero falar sobre isso. Quero te encontrar. Pode ser agora? A esperança transparecia em sua voz. Houve uma pausa. O silêncio era quase palpável, como se algo pudesse se romper no ar. Claro. Estou no café da esquina. Você vem? Estou a caminho. Respondeu Lucas, a primeira pitada de alívio se misturando a uma nova onda de ansiedade. Enquanto ele se dirigia ao café, as cores e sons da cidade pareciam novos. O cheiro do pão fresco se misturava ao aroma do café, criando um ambiente acolhedor. As pessoas passavam apressadas, apressando-se em suas vidas enquanto ele sentia que estava prestes a entrar em um novo capítulo da sua própria. Assim que entrou no café, seus olhos procuraram Júlia. Ela estava sentada em uma mesa pequena, o sorriso dela iluminando o ambiente de uma forma que só ela sabia fazer. Quando seus olhares se cruzaram,
algo no fundo de Lucas dizia que tudo o que ele havia enfrentado até agora estava valendo a pena. Oi, disse ela, levantando-se e se aproximando. O abraço que se seguir vinha carregado de saudade e de promessas. Oi, eu sinto que finalmente estou fazendo a coisa certa, Lucas exclamou, um sorriso natural brotando em seu rosto. Eu sempre soube que você tinha esse lado. Um dia você ia perceber que há mais na vida do que apenas sucesso, Júlia respondeu com um brilho nos olhos. Era como se, naquele momento, as inseguranças de Lucas se dissipassem. A conversa fluiu com naturalidade. Eles riram, compartilharam histórias e novas perspectivas, e Lucas sentiu como se cada palavra dela preenchesse espaços que ele nem sabia que estavam vazios. No fundo, no entanto, um questionamento se formava. Qual era realmente o preço da felicidade que tanto desejava? Mas essa dúvida seria empurrada para longe, pelo menos por enquanto. A luz dos sentimentos novos ofuscava tudo. Olhando nos olhos dela, Lucas decidiu deter-se ali, naquele momento precioso, se permitindo sentir cada nuance desse amor inesperado. No entanto, um olhar de preocupação surgiu no rosto de Júlia enquanto conversavam. Ela olhou para a porta, e Lucas se virou para ver o que chamava a sua atenção. Uma figura familiar apareceu, alguém que ele não esperava ver ali. Manuel entrava no café, e o olhar preocupado dele parecia se fixar nos dois. Lucas, podemos conversar um minuto? Manuel solicitou, e o coração de Lucas disparou. O que ele queria agora? A decisão estava prestes a ser abalada novamente. O quanto da determinação que sentia ao lado de Júlia poderia resistir ao que estaria por vir? Uma tempestade estava se formando à vista, e as palavras de Manuel poderiam vir tanto como uma advertência quanto como um sacrifício. O rosto de Lucas ficou pálido ao ver Manuel se aproximar. A expressão do amigo era séria, e o coração dele bateu mais rápido, como se pressentisse que algo estava prestes a mudar. Júlia, percebendo a tensão, soltou a mão dele devagar, seus olhos questionadores fixos nos dois. Agora não, Manuel, Lucas disse, tentando esconder sua apreensão. Ele queria estar ali, naquele momento com Júlia, não pronto para lidar com os problemas do passado. Mas Manuel não parecia disposto a ouvir. É importante, Lucas. Não é sobre o que você está pensando. É sobre você, disse Manuel, em um tom que carregava um peso que Lucas não queria enfrentar. O que você quer dizer com isso? Júlia perguntou, visivelmente preocupada. Ela olhou de Lucas para Manuel, tentando entender a situação. Podemos falar em particular? Manuel insistiu, acenando com a cabeça para que Lucas o seguisse para o canto do café. Aquelas palavras provocaram um frio na barriga de Lucas. Ele hesitou por um momento, uma batalha de sentimentos em seu interior. Não queria deixar Júlia sozinha, mas também não poderia ignorar o que Manuel havia dito. Com um último olhar para ela, que o encorajava silenciosamente, Lucas assentiu e se levantou. No canto afastado, Manuel começou sem rodeios, a voz baixa e urgente. Lucas, eu sei que você está tentando mudar de vida, mas não posso ficar parado enquanto você toma essa decisão tão impulsiva. Você tem uma reputação a manter. E mais, não esqueça que temos questões pendentes na empresa, Manuel falou, cada palavra soando como um alerta. Manuel, eu não me importo mais com isso. Eu quero viver de verdade. Não posso me prender ao que não me faz feliz, Lucas respondeu, sentindo que precisava reafirmar sua escolha. Você pode se machucar, Manuel disse, o olhar sério. Júlia, ela não sabe tudo. E isso pode complicar mais do que você imagina. A menção de Júlia cortou como uma faca. Lucas se sentiu dividido entre proteger o que havia construído com ela e lidar com as consequências do seu passado. Ele queria contar a Júlia tudo, cada detalhe que poderia interferir em seu futuro a dois. Mas e se isso a afastasse? Voltando para a mesa, Lucas ainda estava perdido em seus pensamentos. Júlia o aguardava, com um leve sorriso que desaguava em um sentimento caloroso. Mas a felicidade dela parecia distante agora, como uma estrela que brilha mas é inatingível. O que ele queria? Júlia perguntou, com um toque de preocupação na voz. Nada demais, só
Coisas da empresa. Lucas improvisou, tentando evitar o brilho de dúvida nos olhos dela. Ela franziu a testa, sabendo que havia mais, mas respeitando o espaço dele. Um silêncio tenso se instalou entre eles, como uma nuvem prestes a desabar. Enquanto isso, a cidade continuava sua dança vibrante lá fora, os sons de risadas e conversas misturando-se com a música suave do café. Lucas se sentia dividido, como se estivesse em uma encruzilhada. De um lado, o conforto que Júlia trazia e, do outro, o peso da responsabilidade. Você está pensando muito, não é? Júlia disse, a voz suave quebrando o silêncio. O que está te preocupando? Lucas respirou fundo. A verdade estava na ponta da língua, mas a necessidade de proteger sua nova felicidade era maior. Ele se viu sem reação, segurando suas emoções como um frágil castelo de cartas. Eu só quero viver esse momento com você, foi o que conseguiu responder. Mas, conforme as horas passavam, a sensação de que algo estava prestes a acontecer aumentava na pele de Lucas. Ele sabia que, mais cedo ou mais tarde, a tempestade, seja como alerta ou revelação, teria que ser enfrentada. E assim, o café, com suas luzes quentes e aromas envolventes, tornou-se um campo de batalha emocional. Um mundo que parecia acolhedor, mas que escondia verdades e decisões que poderiam mudar tudo. Quando Lucas, em um impulso, abriu a boca para finalmente contar a Júlia sobre Manuel e os segredos que carregava, a campainha da porta do café soou novamente. Desta vez, a figura que entrou fez o coração de Lucas parar. Por que havia escolhido aquele momento para aparecer? Era como se o universo estivesse conspirando de forma implacável. Júlia, eu preciso falar com você. O que estaria por trás daquela súbita interrupção? Qual seria o impacto disso na vida inesperadamente nova de Lucas? Os olhares se voltaram para a entrada do café, onde uma figura conhecida, mas inesperada, surgiu. Era Beatriz, uma rica herdeira e antiga rival de Lucas, carregando uma expressão de desespero. O ambiente, que antes pulsava com a conexão crescente entre Lucas e Júlia, agora estava carregado de tensão e incerteza. Lucas sentia seu coração acelerar, um misto de alívio e apreensão. Júlia, precisamos falar agora, Beatriz insistiu, o olhar fixo na jovem, ignorando completamente Lucas. Júlia olhou confusa, e Lucas pôde perceber a perplexidade em seu rosto. Ele se levantou, se posicionando entre as duas, determinado a proteger aquilo que havia acabado de conquistar. Sobre o que você precisa falar, Beatriz? Não acha que seria melhor discutir isso em outro lugar? Mas Beatriz não parecia disposta a desistir. É sobre o Lucas. Ele não sabe, mas existem coisas que estão ameaçando você e a ONG. Temos um problema sério, e a sua decisão de se envolver com ele pode ser arriscada. Aquelas palavras atingiram Lucas como um soco no estômago. Ele olhou para Júlia, cujos olhos agora brilhavam com preocupação e confusão. As peças começaram a se encaixar na mente dele. Beatriz havia sido uma parte negativa da vida dele, alguém que sempre soube manipular situações em benefício próprio. Mas agora, ela parecia trazer à tona um novo dilema. Eu não quero te machucar, Júlia, Lucas começou, tentando redirecionar a conversa. Eu vou resolver isso. Você não está entendendo, Beatriz continuou, interrompendo, eu nunca parei de monitorar seus investimentos e você não deveria ter se envolvido com a ONG. Não só isso, mas seu dinheiro pode estar em perigo e, por consequência, a imagem que você construiu. E isso afetará a sua relação com a imprensa. Júlia se virou para Lucas, os olhos cheios de indagações. O que ela quer dizer com isso, Lucas? Ele sentiu um peso no peito. O que deveria ser um momento de alívio e conexão estava se transformando em um redemoinho de dúvidas. Júlia, eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas eu quero ter essa conversa com você. Eu vou resolver. Resolver como? Júlia questionou, a frustração começando a transparecer. Você está me envolvendo nesse jogo sem nem me dizer a verdade. O ambiente estava cheio de expectativas, as pessoas em volta agora parecendo meros observadores de um drama pessoal. O café, tão acolhedor anteriormente, se tornava um tribunal onde Lucas tinha que se apresentar.
Havia algo perplexo em relação a tudo, a conexão, o amor, a paixão que começou a brotar entre eles agora balançavam à beira de um precipício. Eu posso lidar com isso se você me disser a verdade, Lucas. Eu não quero estar entre você e seu passado. Mas você precisa me deixar entrar. Você precisa ser verdadeiro comigo, Júlia implorou, as palavras saindo como um desabafo profundo. Lucas fechou os olhos. O amor que havia ergueram pontes em seu coração também exigia coragem. Ele se virou para Beatriz. Se você tiver algo a dizer, diga. Não há nada a esconder. Ela sorriu, mas não era um sorriso feliz. Os investidores estão inquietos com essa sua nova fase. Agora que você decidiu se expor, há risco. Eles podem se voltar contra você, e isso afetará tudo, também a ONG. Lucas sentiu que a terra sob seus pés estava se movendo. Ele não queria deixar que o medo controlasse, mas a verdade que Beatriz trazia era inegável. A decisão de seguir seus sentimentos e ser verdadeiro a Júlia poderia ter custos alarmantes. Isso não pode destruí-lo. Eu não me surpreenderia se eles decidissem boicotar sua imagem, Beatriz continuou, aproveitando o momento de vulnerabilidade. Júlia olhou para Lucas com um misto de preocupação e firmeza. Você está disposto a sacrificar a sua liberdade e o que construímos por causa disso? Você vai deixar que o passado defina o seu futuro? Ele respirou fundo, as emoções fervilhando. Por um momento, o silêncio tomou conta do café, e seus olhos se encontraram com os de Júlia mais uma vez. Ela era a razão que ele queria preservar e proteger. Era claramente uma encruzilhada, uma linha tênue entre liberdade e obrigações. Eu não quero voltar atrás, Lucas encontrou força em sua voz. A imagem que eu criei só escraviza meu coração. E qualquer preço que tenha que pagar pelo amor de verdade vale a pena. E eu não vou deixá-los me intimidar. Beatriz o olhou fixamente, a expressão dela mudando para surpresa. No fundo, Lucas sabia que assumindo essa nova postura, os desafios viriam. O que quer que o futuro reservasse, ele não poderia continuar vivendo de acordo com as expectativas dos outros. Júlia, ao seu lado, parecia iluminada. Essa é a sua verdade, Lucas. E que verdade você vive pode ser o que vai realmente moldar quem você se tornará. Com um gesto de coragem incomum, Lucas segurou a mão de Júlia, sentindo a energia entre eles pulsar, como se fosse uma corrente elétrica, renovadora e forte. Eu estou com você, vamos enfrentar isso juntos? Finalmente, ela sorriu. A compreensão e a conexão mais profundas estavam estabelecidas. Sim, juntos ela concordou, apertando a mão dele com confiança. Beatriz, sem saber como reagir diante daquela união inabalável, apenas balançou a cabeça. Você realmente acha que isso vai funcionar? Lucas se virou para ela, a determinação agora selada em suas ações. Quero fazer isso funcionar. Vou construir algo novo, livre das correntes do passado. E, assim, eles saíram juntos do café, determinada e confiantemente, prontos para enfrentar quaisquer desafios que o futuro trouxesse. O amor florescia, e no fundo do seu coração, Lucas sabia que esta era apenas a primeira de muitas vitórias que viriam, a batalha que havia descoberto ao lado de Júlia. O caminho adiante seria repleto de desafios, mas finalmente, ele tinha alguém ao seu lado, e isso valia mais do que qualquer riqueza ou fama. Agora, mais do que nunca, era hora de agir. E, se você chegou até aqui, não esqueça, inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixar um like agora para alimentar o algoritmo. Comentar suas reações e teorias sobre o final é imprescindível. E, por favor, compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Somente verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.